existe um tipo de fuga que quase ninguém percebe. Porque ela não parece rebeldia, não parece pecado, não parece afastamento de Deus. Pelo contrário, ela acontece enquanto a pessoa continua orando, continua lendo a Bíblia, continua dizendo que confia em Deus. Por fora, tudo parece espiritual. Por dentro, algo está travado. Você segue falando que está esperando o tempo certo, esperando Deus confirmar, esperando sentir mais paz, esperando as coisas se alinharem. E, sem perceber, a espera vira um lugar confortável para não decidir. Não porque você não ama a Deus, mas porque decidir custaria algo que você ainda não quer pagar. O problema é que, na maioria das vezes, Deus já falou. Não de forma confusa, não de maneira ambígua. Ele já mostrou o próximo passo. O que falta não é direção, é coragem para obedecer. E é aí que nasce o auto-engano espiritual. Quando a gente chama medo de prudência e resistência de fé. Essa luta não começou agora. Ela atravessa a Bíblia inteira. Houve um homem que recebeu uma direção clara de Deus. Um chamado específico, um destino definido. Ele não discutiu, não argumentou, não questionou. Ele apenas foi para o lado oposto. E seguiu a vida como se aquilo fosse uma escolha legítima. O nome dele era Jonas. Jonas não disse não para Deus. Ele só adiou, só se afastou. Só decidiu ir para outro lugar enquanto mantinha a aparência de normalidade. E é exatamente por isso que a história dele é tão perigosa. Porque ela não fala de desobediência escancarada, mas de fuga silenciosa, daquela que acontece enquanto a fé ainda está de pé. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Não distante de Deus, mas distante da decisão que Ele já te mostrou. Não em pecado aberto, mas em adiamento constante. Não sem fé, mas sem movimento. E antes de qualquer ensinamento, antes de qualquer versículo, antes de qualquer resposta, uma pergunta precisa ser colocada com honestidade. Você está realmente esperando em Deus? Ou está usando a espera como desculpa para não mudar? A história de Jonas começa de um jeito desconcertante, justamente porque não há confusão nenhuma. Deus fala, não em forma de enigma, não por sinais vagos, não por sensações ambíguas. A direção é clara, objetiva, específica, há um destino, uma missão, um propósito definido. Jonas entende perfeitamente o que está sendo pedido, e isso é importante, porque desmonta uma das justificativas mais comuns da vida espiritual. A ideia de que a gente não decide porque não teve clareza suficiente. Na maioria das vezes, o problema não é falta de direção, é excesso dela. Jonas não foge porque não entendeu. Ele foge porque entendeu bem demais. O chamado exigia atravessar limites internos, enfrentar resistências emocionais, mexer com crenças que ele preferia não tocar. Obedecer, naquele momento, custaria mais do que ele estava disposto a pagar. E é assim que o adiamento começa. Não como rebeldia explícita, mas como autopreservação. A pessoa não diz não para Deus. Ela diz, agora não. Diz, ainda não é o momento. Diz, vou pensar melhor. Diz, preciso de mais tempo. E pouco a pouco, essa espera ganha aparência espiritual. Parece prudência, parece maturidade, parece fé. Mas por dentro, é só medo bem organizado. Jonas não discute com Deus, não argumenta, não questiona. Ele simplesmente se move para outro lado. Desce ao porto, encontra um navio e compra uma passagem. A Bíblia faz questão de registrar esse detalhe porque ele carrega um princípio profundo. Toda fuga espiritual tem custo. Mesmo quando parece uma escolha racional, alguém sempre paga o preço. Às vezes é você. Às vezes são pessoas ao seu redor. Às vezes é o próprio propósito sendo adiado. Enquanto Jonas se desloca fisicamente, algo dentro dele também começa a se mover para baixo. O texto bíblico repete a ideia de descida de forma quase insistente. Ele desce ao porto, desce ao navio, desce ao porão. Essa sequência não é casual. Ela revela um movimento interno. Toda vez que a gente foge de uma responsabilidade espiritual, algo dentro da gente perde altura. A consciência pesa, a clareza diminui, a sensibilidade espiritual começa a ficar embotada.
Talvez você não esteja fugindo de um chamado tão explícito quanto o de Jonas. Talvez o que Deus já te mostrou seja algo mais simples, mais cotidiano, mais silencioso. Uma conversa que precisa acontecer e você vem evitando. Uma mudança de postura que você sabe que precisa assumir. Um hábito que já se mostrou destrutivo, mas que você continua justificando. Uma decisão que você empurra para frente enquanto chama isso de processo. O ponto central é que a vida não fica neutra quando a decisão é adiada. A espera que não nasce da fé começa a gerar estagnação. A sensação interna é de estar parado, mesmo fazendo muitas coisas. Você continua orando, continua acreditando, continua se movimentando externamente. Mas, por dentro, algo não avança. É como se a alma ficasse presa em um lugar que já não sustenta crescimento. Com o tempo, esse adiamento começa a cobrar um preço silencioso. A fé continua existindo, mas perde movimento. A oração continua acontecendo, mas perde direção. A leitura da Bíblia continua, mas já não confronta como antes. Tudo fica funcional, organizado, correto, mas sem vida nova. Não porque Deus se afastou, mas porque a obediência foi sendo adiada em pequenas doses. Jonas entra no navio convencido de que está apenas indo para outro lugar. Ele não percebe, naquele momento, que fugir da direção de Deus não significa escolher. Significa entrar em conflito com o próprio propósito. E esse conflito não se resolve com o tempo. Ele só se intensifica. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Não distante de Deus, não em ruptura com a fé, mas desconectado do movimento que Ele já te mostrou. A vida segue, mas algo parece fora de lugar. A inquietação aparece nos momentos de silêncio. Depois que Jonas entra no navio, a Bíblia descreve um detalhe que passa despercebido por muita gente, mas que carrega um peso enorme. Ele desce ao porão e dorme profundamente. Enquanto a viagem segue e o mar começa a se agitar, Jonas está em silêncio absoluto. Esse sono não é descanso, é anestesia. É o retrato de alguém que decidiu não lidar com o que está acontecendo por dentro. Quando uma decisão é adiada por tempo demais, algo curioso acontece na alma. A consciência tenta se proteger. O incômodo não some, mas é abafado. A pessoa continua funcionando, continua fazendo suas atividades, continua até se considerando espiritual, mas evita qualquer espaço de silêncio verdadeiro, porque silêncio demais pode virar confronto interno, e confronto exige mudança. Jonas dorme enquanto a tempestade se forma. Do lado de fora, o caos cresce. Do lado de dentro, tudo parece calmo. Esse contraste é perturbador, porque revela uma verdade difícil de engolir. Nem sempre a ausência de conflito interno é sinal de paz espiritual. Às vezes, é apenas o resultado de alguém que decidiu não escutar mais. Enquanto Jonas dorme, os marinheiros lutam para não morrer. Eles correm, gritam, lançam cargas ao mar, oram cada um ao seu Deus. A tempestade não afeta apenas quem foge. Elas transbordam. Afetam relacionamentos, ambientes, responsabilidades e pessoas que não têm ideia do que está sendo evitado por dentro. Jonas, naquele momento, ainda não se posiciona. Ele permanece escondido. O silêncio vira uma estratégia. Não falar é mais fácil do que assumir. Não decidir parece menos doloroso do que enfrentar as consequências de uma escolha clara. E assim, o auto-engano espiritual se fortalece. A pessoa não mente conscientemente para si mesma. Ela apenas organiza a vida de forma que a verdade não precise ser encarada. Esse mecanismo é muito humano. Estudos sobre comportamento mostram que o cérebro evita situações que exigem alto custo emocional. Ele prefere manter padrões conhecidos, mesmo quando esses padrões já não produzem vida. Espiritualmente, isso se manifesta como estagnação. A fé continua existindo, mas sem avanço.
A oração continua acontecendo, mas sem transformação. Eu falo isso não como teoria, mas como alguém que já viveu esse lugar. Já houve momentos em que eu confundi silêncio com maturidade. Achei que estava sendo prudente, quando na verdade estava me escondendo. Dizia que precisava de mais tempo, quando o que eu precisava era de coragem para dar um passo que já estava claro. E enquanto eu evitava, a inquietação só aumentava. A tempestade obriga Jonas a acordar. Chega um ponto em que não dá mais para dormir. A vida começa a sacudir. As circunstâncias apertam. As perguntas voltam com força. Isso não acontece porque Deus perdeu a paciência, mas porque Ele não negocia com fuga prolongada. O incômodo não é castigo, é convite. É uma tentativa de despertar alguém que está se escondendo atrás do silêncio. Quando a gente ignora por muito tempo aquilo que Deus já mostrou, a vida encontra formas de nos interromper. Não para destruir, mas para redirecionar. Essa é a hora em que o silêncio deixa de ser proteção e passa a ser prisão. A pergunta que começa a emergir não pode mais ser abafada. Chega um momento em que o silêncio deixa de funcionar. A tempestade cresce, os marinheiros já tentaram de tudo e nada resolveu. É nesse ponto que a história muda de tom. Eles começam a procurar a causa do caos, lançam sortes, fazem perguntas, investigam. A verdade não fica escondida para sempre. Quando uma decisão é adiada por tempo demais, a própria realidade passa a pressionar. Jonas não é pego de surpresa. Quando o chamam, quando as perguntas chegam, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Não há confusão, não há dúvida. Ele reconhece que está fugindo da presença de Deus. Esse momento é decisivo porque revela algo que muita gente prefere negar. O problema não é falta de fé, é falta de honestidade. Jonas acredita em Deus, conhece o caráter dele, sabe quem ele é. Ainda assim, escolheu não obedecer. Aqui a narrativa atinge seu ponto de maior tensão. Jonas não é um ignorante espiritual, é alguém consciente. E isso muda tudo. Deus não confronta quem não sabe, ele confronta quem sabe e escolhe adiar. Esse confronto não vem em forma de acusação, mas de responsabilidade. A pergunta não é por que você não entendeu, mas por que você decidiu fugir mesmo entendendo. Existe uma diferença profunda entre errar e se enganar. Errar é humano, faz parte do processo. Auto-engano é quando a pessoa constrói uma versão espiritualizada para justificar a própria resistência. Jonas não diz que está com medo, ele apenas foge. Não decidir também é uma decisão, e ela produz consequências. Mesmo assim, repare, Jonas ainda prefere a queda à transformação. Ele aceita ser lançado ao mar. Isso revela um padrão comum. Mas ela exige algo em troca: honestidade. Há uma frase que resume esse capítulo e precisa ser dita sem suavizar. Enquanto a fuga parece segura, a obediência parece perigosa.
Não mais dormindo, não mais anestesiado, mas confrontado. As perguntas chegaram, o incômodo cresceu, a fuga já não funciona como antes. Quando Jonas é lançado ao mar, a fuga finalmente se encerra. Esse detalhe muda completamente a leitura da história. Jonas não cai em terra firme, não encontra alívio imediato, não recebe uma solução confortável. Ele cai no mar, no lugar do medo, da perda de controle, daquilo que ele vinha tentando evitar desde o início. É nesse ponto que muita gente interpreta errado. A Bíblia diz que Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas, não para puni-lo, mas para contê-lo. O peixe não é castigo, é limite. Deus não remove Jonas das consequências da fuga, mas impede que essas consequências o destruam. Dentro do peixe, Jonas não tem distrações. Não há navio, não há porão, não há sono. Ele reconhece onde está, reconhece o que fez e reconhece quem Deus é. Alinhamento é quando a pessoa para de lutar contra a verdade. Esse momento ensina algo muito prático. Transformações profundas não começam com grandes decisões heroicas, mas com pequenas confissões internas. Jonas não resolve toda a sua história dentro do peixe. Ele apenas para de fugir. Ele admite o que estava evitando. Ele aceita o processo. Aqui entra um ponto que costuma gerar confusão. Processo não é atraso. Processo é ajuste. O tempo dentro do peixe não é desperdício, é realinhamento. Muitas pessoas se acusam por ainda estarem no processo, quando, na verdade, o processo é a evidência de que Deus ainda está trabalhando. Estagnação é quando nada acontece. Processo é quando algo está sendo tratado. Isso se aplica diretamente à vida prática. Às vezes, você se sente limitado, contido, impedido de avançar como gostaria. Não porque Deus está te punindo, mas porque avançar do jeito antigo te levaria para mais longe ainda do propósito. A contenção dói, mas protege. O limite incomoda, mas salva. Talvez hoje você esteja vivendo algo que parece uma pausa forçada, um freio inesperado, um lugar apertado emocionalmente. Antes de lutar contra isso, vale a pena perguntar com honestidade. Esse momento não pode ser o peixe que Deus preparou para impedir que você se destrua correndo? O problema não é estar no processo. O problema é resistir a ele. Jonas começa a mudar não quando sai do peixe, mas quando aceita o lugar onde está e para de negociar com a própria fuga. O processo deixa de ser prisão quando se torna alinhamento. E é só depois disso que a história pode avançar. Porque enquanto a pessoa insiste em fugir, Deus trabalha para conter. Mas quando ela decide responder, Deus trabalha para conduzir. Depois do processo, Jonas é lançado em terra firme. Esse detalhe é mais importante do que parece. Ele não sai do peixe como alguém emocionalmente resolvido, cheio de entusiasmo ou completamente transformado por dentro. Ele sai alinhado, e isso muda tudo. A transformação não acontece porque o medo desapareceu, mas porque a fuga terminou. Jonas ainda é Jonas, com suas resistências, seus conflitos e suas limitações, mas agora ele decide andar. Deus fala com ele pela segunda vez. A mesma direção. O mesmo chamado, o mesmo destino. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. O propósito não muda toda vez que a gente erra.
Deus não ajusta o chamado ao nosso medo. Ele reafirma. O que muda não é a voz de Deus, é a disposição de quem escuta. Jonas vai para Nínive. Não porque agora tudo faz sentido, mas porque ele entendeu algo essencial sobre maturidade espiritual. Obediência não é fazer quando se sente pronto. É fazer quando já se sabe o que precisa ser feito. A obediência deixa de ser um peso quando a pessoa para de resistir internamente. Grande parte do cansaço espiritual não vem da caminhada, vem da luta contra ela. Talvez você esteja exausto, não porque Deus está exigindo demais, mas porque você tem gastado energia tentando negociar o que já ficou claro, resistindo à conversa que precisa acontecer, evitando a mudança que precisa ser feita, empurrando decisões que já foram adiadas vezes demais. A alma cansa quando vive em conflito constante entre o que sabe e o que evita. A história de Jonas ainda traz um detalhe desconfortável. Mesmo obedecendo, ele se incomoda com o resultado. A cidade se arrepende, Deus age com misericórdia, e Jonas fica irritado. Isso revela algo que precisa ser dito com honestidade. Amadurecimento espiritual não é linear. Você pode obedecer e ainda carregar áreas desalinhadas dentro de si. E tudo bem. Deus trabalha por camadas, não por aparência. O que realmente importa é que Jonas saiu do lugar da fuga e entrou no lugar da responsabilidade. Ele deixou de ser alguém que sabia o que Deus queria, mas não fazia, para se tornar alguém que responde, mesmo sem sentir prazer imediato nisso. Esse é o ponto de virada da maturidade espiritual. Não é quando a vontade aparece, é quando a resposta acontece. Muita gente espera sentir paz completa para decidir, quando, na verdade, a paz vem depois da decisão. A Bíblia nunca prometeu ausência de conflito interno. Prometeu direção. E direção só faz sentido para quem se move. Quem fica parado esperando sentir tudo certo por dentro, acaba ficando preso em ciclos que nunca se resolvem. Antes de encerrar, é importante validar algo. Se você demorou, se você fugiu, se você adiou, isso não te invalida. Isso não apaga sua fé, nem cancela seu chamado, mas continuar adiando depois de ter clareza te paralisa. Deus não te chama para a perfeição emocional. Ele te chama para a maturidade espiritual. Então a pergunta final não é teórica, é prática. O que Deus já te mostrou que precisa mudar e você continua chamando de espera? Qual é o próximo passo honesto que você pode dar hoje? Não quando tudo fizer sentido, mas agora o desafio é simples e concreto. Hoje, identifique uma decisão que você vem adiando e dê um passo real em direção a ela. Não para provar nada a Deus, mas para sair do lugar onde sua vida ficou travada. Se essa mensagem falou com você, é porque a Bíblia continua falando com a vida real. Compartilhe com alguém que também esteja preso entre a fé e a decisão. Aqui, a missão nunca foi apontar culpa, mas clarear caminhos. Porque fé e ação não competem. Elas caminham juntas. E amadurecimento espiritual começa quando a gente para de fugir e decide responder.